tarde, hoje, dia 4 de maio de 2023. Estamos ao vivo, começando aqui mais uma edição do seu Rede Verdade, dentro da programação da sua TV Arapuã. Como é bom poder encontrar você aí, ligadinha na TV Arapuã. No programa de hoje eu entrevisto o secretário de Gestão Governamental e Articulação Política da Prefeitura de João Pessoa, Diego Tavares. Vai contar tudo aqui sobre os passos da gestão municipal e da política para 2024 do prefeito Cícero Lucena. E aí, com base, inclusive, nas revelações, declarações que foram dadas hoje pelo governador João Azevedo. Ele que foi entrevistado hoje durante uma solenidade administrativa e declarou que o seu nome está posto, sim, na disputa pelo Senado em 2026. Nossa equipe esteve lá e acompanhou tudo isso. Veneziano já disse que é candidato à reeleição ao Senado. Tem os nomes de Adriano Galdino, de Hugo Mota, entre outros nomes para o Senado. O nome de João Azevedo é líquido e certo. Quando é que o senhor vai anunciar, se pelo menos o senhor sinaliza com essa possibilidade de disputar o Senado em 2026? Gente, eu estou no primeiro ano, nem no primeiro semestre do segundo mandato. O foco é cuidar do Estado, é fazer gestão. As coisas só acontecem se você tiver, durante um determinado período, realizado um trabalho que seja possível de você capitalizar futuramente. Mas já faz 5 anos, governador, o seu? Não, e tanto foi reconhecido, nos primeiros 4 anos foi reconhecido que nós vencemos a eleição. Se não tivesse sido reconhecido, nós não teríamos vencido a eleição. Esses 4 anos consolidam, nós estamos num mandato que eu não tenho dúvida nenhuma vai ser melhor do que o primeiro, por todas as condições que nós temos. Mas essa discussão de chapa, ela não será agora, é claro que não. Até porque, se for para discutir disputar o Senado? Claro, meu nome está posto. Meu nome está posto, não existe dúvida sobre isso, não. Até porque só existem 3 alternativas. Ou eu saio da política, eu vou para federal ou vou para senador. Então pronto. Dentro dessas três alternativas são as que estão postas. Pô. Então, para senador? É provável. É provável. Por que é que eu digo é provável? Porque isso será uma análise de conjuntura no momento adequado, mas não se antecipa isso. Não vamos discutir isso agora. Em relação ao PSB, há um convite a Romero, para que Romero disse que leal ao PSB, gosta de ouvir esse candidato. Não, particularmente da nossa parte, não fizemos esse contato. Não houve esse convite de minha parte. Se houve por parte da presidência do partido, aí eu confesso que eu não sei. Como é que o senhor acompanhou a operação na casa do ex-presidente Bolsonaro? Qual a sua opinião sobre tudo que aconteceu? Eu acho que tem que se apurar tudo que se chega de denúncia e que tenha fundamento. O Supremo Tribunal Federal jamais determinaria uma ação como essa se não houvesse elementos suficientes. E é assim, tem que ser feito, tem que se apurar e se houver realmente comprovação de que houve qualquer crime, abrir processo. É direto, não existe outra forma. Olha só, muita declaração do governador João Azevedo. Deixa eu só acrescentar aqui a informação, que não chega agora, de que o vereador Guga, aqui de João Pessoa, assume a presidência do Patriotas aqui no estado da Paraíba, tá? Secretário Diego Tavares, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui no Rede Verdade. Tem muitos assuntos para a gente falar, inclusive de administrativo, mas não tem como começar com política, com uma declaração dessa do governador João Azevedo. Boa tarde, obrigado pela presença. Boa tarde, Luiz Torres, boa tarde a todos que fazem o Rede Verdade, boa tarde a todos os telespectadores. Para mim é um prazer muito grande estar aqui, a gente que ajuda o prefeito Cícero Lucena, o prefeito Léo Bezerra. Sempre é bom a gente falar daquilo que a gente tem feito pela cidade de João Pessoa e também nas articulações políticas. Bom, vamos lá. Essa declaração do governador João Azevedo, pela primeira vez de forma mais clara, dizendo que o nome dele está posto, sim, para um eventual debate, embora esteja antecipado, mas para a disputa ao Senado. Isso mexe diretamente, vocês que estão na base aí de aliança com o governador, em algumas peças do xadrez, né, do jogo. Qual é a sua visão? Qual é a visão disso? Vocês torcem para que o governador trilhe esse caminho que ele anunciou aí e quais são os reflexos disso na política e na base aliada? Não, primeiro, quem conhece o governador João Azevedo, o estilo que o governador João Azevedo faz da política, ele que é um técnico muito bem conceituado, acabou entrando pela política por contribuir com a gestão pública, sabe que ele é muito correto, muito sincero, muito transparente
E a forma como a imprensa o trata, ele também o faz da mesma maneira. Então, na hora que eu acompanhei a sua entrevista, na hora que perguntou da possibilidade dessa de ser candidato, ele até foi muito claro, muito sincero, quando ele diz, eu tenho duas opções, entre ser candidato ao mandato de Senado e ser candidato ao mandato de deputado federal, uma vez que não pode ir para a reeleição. Mas eu acho, Luiz, que assim, é muito cedo ainda para essa questão desse debate. Eu acho que o governador João Azevedo tem muito o que fazer ainda pela Paraíba. Nós sabemos a dificuldade que o governo enfrentou no início da sua gestão, com a pandemia, com as decisões difíceis. O governador teve que ir para a reeleição, ter que dizer tudo aquilo que o fez, mas também justificar, porque muita coisa atrapalhou pelo momento da pandemia. Com a sua reeleição, o governador, quem sabe, desde que ganhou, não tem parado, tem intensificado em inaugurações, tem intensificado em visitas ao interior do estado, tem intensificado na sua relação desde que assumiu, por exemplo, o consórcio Nordeste. Então, tem feito esse trabalho. E aí, como eu costumo dizer, ser candidato é consequência de todo um trabalho que foi desenvolvido. Não tenho dúvida que o governador João Azevedo é um grande quadro e é um grande líder político hoje para conduzir as eleições de 2026. Secretário, para a gente não perder aqui, nem quem está nos acompanhando, perder o fio dessa história, essa declaração do governador e, naturalmente, lá na frente, uma confirmação do ato dele nesse sentido, gera um reflexo muito direto no progressista, no partido ali, hoje comandado pelo deputado Aguinaldo Ribeiro, mas tem a senadora Daniela Ribeiro, que era do progressista, foi eleita pelo progressista, hoje está no PSD, mas tem você como primeiro suplente, né? E o vice-governador Lucas Ribeiro, para que a gente entenda, João deixando o governo, Lucas Ribeiro viraria governador do estado com capacidade de ser candidato à reeleição. Isso, de certa forma, dificultaria que a senadora Daniela Ribeiro, numa chapa com mãe e filho, na mesma chapa, fosse candidata à reeleição, talvez estimulando ou obrigando a encontrar logo um caminho antes das eleições de 2026. Esse caminho seria o da Prefeitura de Campina Grande, um deles, alguns desses caminhos. Você defende isso? Inclusive, ela sendo eleita prefeita, se assumiria efetivamente a titularidade do mandato de senador da República. Claramente você defende isso ou vocês, enfim, têm constrangimento de tocar no assunto? Não, minhas posições também são muito claras e muito transparentes. Acho que o que o progressista está vivenciando hoje, nesse momento, é consequência de todo o trabalho que foi feito. O trabalho do deputado Aguinaldo em ajudar os municípios da Paraíba e ali, consequentemente, apresentar as melhores candidaturas, como aconteceu com a candidatura de Zé Aldemir em Cajazeiras, aconteceu com a candidatura do prefeito Cícero João Pessoa, do prefeito de Santa Rita, da eleição do vice-prefeito Lucas em Campina Grande. Então, a participação do progressista hoje está distribuída em todas as regiões, com o deputado Lindolfo em Souza, com o deputado Galego de Souza na região de São Bento. Então, está muito bem hoje representado. E na última eleição, vocês sabem disso, a decisão que foi tomada da indicação do jovem competente, quem conhece o caráter de Lucas Ribeiro sabe que por onde Lucas passou, desde os cargos que exerceu em Campina Grande até a sua forma de conduzir hoje politicamente, tem sido um grande exemplo para muitos jovens da Paraíba. Então, Lucas vindo assumir o governo do estado, não tenho dúvida que será um grande governador para a Paraíba, mas tudo no tempo certo, na hora certa, as decisões certas para serem tomadas. Antes dessa eleição de 2026, você bem lembra que tem uma eleição de prefeito para ser tomada antes. E desse contexto, vincula-se a possibilidade da candidatura ser mais direta, como você quer dizer, da candidatura, possível candidatura da senadora Daniela em Campina Grande. Uma decisão muito pessoal da senadora, ela tem feito um grande trabalho em Brasília, representando a Paraíba. Hoje está presente, presidindo a comissão mais importante do Congresso Nacional, que é a Comissão Mista do Orçamento. É quem decide os recursos, então, consequência disso, nós teremos nos próximos anos na Paraíba, como aconteceu quando o senador Zé Maranhão foi presidente e conseguiu trazer diversos recursos para a Paraíba. Então, esse ano, essa discussão, tenho certeza que irá trazer. Líder da bancada feminina no Senado Federal, além de participações em comissões importantes. Então, uma decisão muito pessoal naquele momento entre debater o Brasil, em representar muito bem a Paraíba, em continuar esse trabalho, ou na sua terra natal poder administrar. Não conversei com a senadora nesse sentido e, lógico, como do mesmo modo que Lucas Ribeiro, tenho certeza que está preparado para ser governador da Paraíba, se assim for convocado, já que aceitou o serviço, se um dia isso acontecer, como já aconteceu no passado, a senadora Daniela me deu uma oportunidade, estarei para estar no Senado Federal. Mas nesse momento, Luiz, eu sou bem sincero,
minhas energias, meu foco é daquilo que eu tenho a obrigação quando aceitei o convite do prefeito Cícero em ser secretário de gestão, em poder fazer essa articulação com os vereadores, em poder ajudar o prefeito Cícero a fazer cada vez mais pela cidade de João Pessoa, a resolver demandas históricas da nossa cidade, como semana passada o prefeito inaugurou uma reivindicação que se tinha da clínica PET na cidade de João Pessoa, e fiquei muito feliz, Luiz, porque a procura foi algo impressionante, né? Ainda está. Na última segunda-feira o prefeito me ligava, quebrando um pouco da sua agenda e dizia: ó, Diego, estou me dirigindo à clínica PET, vou chegar de surpresa para acompanhar o serviço. E lá foi emocionante, foi aplaudido pelas pessoas que estavam lá, levando os seus animais para lá, sendo bem tratados, pela qualidade que a clínica foi feita e pelo serviço que está sendo prestado na cidade de João Pessoa. Então, a gestão que tem trabalhado muito em todas as áreas, e estou muito feliz em poder contribuir com a gestão do prefeito Cícero e do prefeito Léo. Secretário, vamos falar de João Pessoa um pouco mais, mas antes queria lhe convidar a acompanhar essa matéria que vem lá de Brasília, Napoleão de Castro, sempre aí acompanhando no Congresso os passos da bancada federal paraibana. Inclusive, o deputado Cabo Gilberto trocou ali uma farpa com o ministro da Justiça numa sessão, um debate lá no Congresso Nacional. Vamos acompanhar. Napoleão, muito boa tarde. Luiz, cumprimentos a você e ao nosso telespectador do Rede Verdade. Nesta quinta-feira a gente volta de Brasília, no acompanhamento da equipe Arapuã, aqui direto da capital federal. Já com pouca movimentação nesse início de tarde aqui em nível de Congresso, Luiz. Com perspectiva de volta efetiva dos trabalhos na semana que vem, quando aí vamos ter aquela definição em cima da colocação em pauta ou não do projeto das fake news e também a definição da instalação com a escolha dos nomes para a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, a CPMI, dos atos antidemocráticos. Pela bancada do nosso estado, eu conversei com o deputado federal Cabo Gilberto, ele que assume, a partir de agora, o comando do seu partido aí em nossa capital. Falou desse momento, desse desafio e dessa oportunidade de comandar a legenda a partir de agora. Perfeitamente é uma honra enorme, eu sou deputado federal do primeiro mandato, já assumi tamanha responsabilidade, comandar o diretório da capital de todos os paraibanos. Iremos trabalhar duro para fortalecer o partido e ele se tornar, com o fim das eleições municipais da capital, que é a nossa responsabilidade, o maior partido da nossa capital. Iremos trabalhar também em conjunto para fortalecer o partido em todo o estado. O que depender de mim, iremos trabalhar duro para isso, até porque vai favorecer o presidente Bolsonaro nas futuras eleições, se Deus assim o permitir. Todo partido vai buscar o seu espaço. E com o PL, que é o maior partido da Câmara dos Deputados, o maior partido do Senado Federal, com as eleições de 2022, não seria diferente. Iremos trabalhar duro para fortalecer o PL em toda a Paraíba. Deputado Cabo Gilberto em entrevista à equipe Arapuã, aqui na capital brasileira. De Brasília, do Congresso Nacional para o Rede Verdade, Napoleão de Castro. Napoleão, muito obrigado, viu, pelo seu empenho. Olha só, Cabo Gilberto apareceu aí, secretário, e ele esteve num evento de Mangabeira, lá com Cícero Lucena, levantando todas as suspeitas de que já há uma relação ali, Cícero Lucena, Cabo Gilberto, extrema-direita, Bolsonaro e tudo. O deputado Cabo Gilberto tem cargos na prefeitura? Diga aqui de forma muito clara, ou não? Não, primeiro, a relação do prefeito Cícero independe da questão política, da discussão política ou de qualquer campanha. Vocês sabem disso e quem acompanha diretamente, existem vereadores que não puderam votar no prefeito Cícero, mas que logo em seguida do início da gestão, chegar prefeito, eu quero contribuir com a gestão. E assim foi bem recebido. Para o prefeito ser o primeiro prefeito a cumprir as emendas cidadãs, são as emendas que são de sugestão dos vereadores, e a primeira emenda liberada no ano passado foi de um vereador de oposição, Marcos Henriques, do PT. Então, nós não temos, eu como faço essa articulação com a Câmara, o prefeito sempre diz, os 27 vereadores serão respeitados, independente seja da base ou não. Do mesmo modo, o mesmo tratamento, o prefeito Cícero faz com toda a bancada de deputados. Aqueles que querem ajudar, aqueles que querem contribuir, aqueles que querem somar com a cidade de João Pessoa, não será impeditivo, porque a gente não pode prejudicar o deputado que quer mandar um recurso e, ao mesmo tempo, ele quer beneficiar aquela população. E é só porque aquele determinado eleitor não vota? Não, não é assim que a gente faz política, que o prefeito Cícero faz. Foi dessa maneira que eu fui aos deputados que foram votados, ainda deputados estaduais, que foram votados em João Pessoa, fizemos uma reunião com os deputados, o deputado
Evásio Bezerra, deputado Edmil Soares na época, deputado João Gonçalves, deputado Felipe Leitão, deputado Eduardo Carneiro e outros deputados, e também Cabo Gilberto tinha sido votado para deputado estadual, e pedimos a liberação de recursos para a cidade de João Pessoa. E assim foi feito. O deputado Cabo Gilberto colocou recursos para a cidade de João Pessoa, e aí nesse ato aí, e logo em seguida tivemos um outro ato também, do prefeito da ordem de serviço de ruas que foram calçadas com recursos de origem do deputado estadual ainda Cabo Gilberto. A discussão política, se partidária, votar na eleição de 2024, o prefeito irá fazer em 2024. Aqueles que quiserem somar e contribuir com esse leque de ações que estamos fazendo na cidade de João Pessoa, será sempre bem-vindo. Inclusive Cabo Gilberto? E com certeza aqueles que querem somar e contribuir, tá certo, para a cidade de João Pessoa, será bem-vindo, independente se tem uma questão política partidária nacional ou não. Nós não vamos interferir numa eleição nacional. Ele já está na prefeitura ou não? Não, o deputado Gilberto não tem indicações, que é natural que a base faça indicações, não existe indicações do Cabo Gilberto, existe sim uma parceria sincera e franca, diferente de alguns outros parlamentares, Luiz, que costumam, por exemplo, como está circulando na cidade, que colocou R$1 milhão para mercados públicos, onde na cidade de João Pessoa nós temos diversos mercados e cada reforma, em média do mercado desse, custa no mínimo 6, 7 milhões. E ele está passando em todos os mercados dizendo que esse R$1 milhão é para cada mercado. Não existe isso. Está falando do deputado Rui Carneiro. Que é o que está se espalhando em panfletos pela cidade. Então, eu acho que, diferente da conduta de alguns deputados, que sim, de forma sincera e transparente, que a gente chama, justamente convida para poder justificar a sua indicação, a sua participação. Nesse dia mesmo, em Mangabeira, foi uma agenda extensa do prefeito Cícero. Na ordem lá, estava de manhã, estava tomando café no mercado de Mangabeira, dando ordem de serviço para a coberta do mercado, uma reivindicação antiga. De lá saímos para a inauguração de uma nova escola totalmente estruturada, reformada. Depois inauguramos um PSF também estruturado, reformado. Demos a ordem de serviço de 15 ruas no bairro de Mangabeira. Depois a inauguração de mais 3 ruas, onde simbolicamente o prefeito fez o plantio de uma árvore. No mesmo dia visitamos pessoas que estavam há anos esperando na fila para serem operadas, e agora com a Opera JP estamos solucionando esse problema, cuidando das pessoas. Visitamos empreendedores que, através do Eu Posso, não quebraram após pandemia, porque o programa do Eu Posso Contribuir, Posso Semear, da Prefeitura de João Pessoa, tem contribuído no desenvolvimento econômico e sustento das pessoas. Visitamos pessoas beneficiadas com remédio em casa, testemunhos que só quem estava ali pôde presenciar do quanto estou contribuindo com a gestão do prefeito Cícero, e me sinto muito orgulhoso em poder participar. Secretário, ficando ainda no campo da direita, houve a informação da possibilidade do prefeito avançar numa construção com o pastor Sérgio Queiroz, que foi candidato ao Senado, foi bem votado em João Pessoa. Isso é verdade? Aquilo que eu disse. O que tem de verdade nisso? O pastor Sérgio Queiroz vai estar com o Cícero Lucena ou não? Não existe nenhuma conversa política que eu conheça entre o prefeito Cícero e o pastor Sérgio Queiroz na questão política. Informações que eu tenho tido pela imprensa e também por outros atores é que o pastor Sérgio Queiroz não está discutindo política nesse momento. Mas o prefeito Cícero conversa com todos, independente da sua questão política, independente da sua bandeira partidária, independente, porque ele é o prefeito da cidade de João Pessoa, foi eleito não por todos, mas pela maioria, mas depois de eleito ele é prefeito de todos. E é dessa maneira que a gente tem conduzido a questão política do prefeito Cícero. Por falar em prefeito de todos, ao mesmo tempo que há aí esse diálogo ou essa relação com lideranças da direita, o prefeito Cícero Lucena claramente disse que quer o PT no palanque dele, que é a base de Lula no palanque dele para a reeleição. Como é que está essa relação com o PT? Já tem indicações do PT dentro da gestão? Quando é que isso acontece? Não, o que a gente tem hoje dentro dos partidos que a gente tem da base aliada, recentemente tivemos o apoio declarado antecipadamente do deputado Hugo Mota, e com ele trazendo republicanos, com o deputado Wilson Filho, deputado Wilson Santiago, também o deputado Michel Henrique, então trazendo a base do republicanos toda para que a gente possa contribuir com a gestão. E o deputado Hugo Mota já deu exemplo lá atrás que mandou recursos para a cidade de João Pessoa, para a educação, para a construção de novas escolas, então alinhamos todo esse processo. Tivemos a declaração recentemente do próprio Partido Verde, também vindo para a base aliada, e lógico que do prefeito não existe diálogo nesse momento.
Mas existe, lógico, pessoas que começam a construir partidariamente. Mas no momento certo, na hora certa, será discutido, será tratado, se for possível. Da questão do Partido dos Trabalhadores, é um partido que tem sua discussão primeiro interna, depois que decidir internamente, se houver espaço, a gente vai para poder contribuir. Mas no momento certo, na hora certa. Mas o prefeito Cícero Lucena pode ser o candidato de Lula aqui em João Pessoa? O governador João Azevedo já deu sinais de que isso seria importante para a aliança. Cícero pode ser o candidato de Lula aqui em João Pessoa? Aí você vai ter que perguntar, Luiz, mas vai dar o presidente Lula. Porque o candidato é dele. Ele é que vai ter que... Vocês têm algum veto? Volto a dizer, não existe veto para aqueles que querem contribuir pela cidade de João Pessoa. Aqueles que querem contribuir com recursos, aqueles que querem contribuir para ajudar a gestão, a gente não pode impedir. Agora, quanto à candidatura, se é de Lula, se é de Bolsonaro, se é de outra candidatura, aí temos que perguntar a eles. Eu não posso responder aqui, até porque eu não quero, em nível nacional, ser chamado a atenção pelo presidente da República. Ex-deputado Pedro Cunha Lima esteve aqui na TV Arapuã, frente a frente comigo, e revelou claramente que tem intenção de disputar a prefeitura de João Pessoa, inclusive combinando com Rui Carneiro, se sairia ele ou sairia Rui Carneiro. Vocês têm mais medo de quem? De Rui Carneiro ou de Pedro Cunha Lima nessa disputa para a prefeitura? Não existe medo, existe consequência de um trabalho. É isso que a gente tem mostrado para a cidade de João Pessoa. Existe resultado da população na hora certa fazer uma avaliação. Até quando foi aprovado o direito da reeleição, é justamente para que faça uma análise da gestão. Na hora certa, tenho certeza que a população de João Pessoa vai reconhecer de quem está fazendo, como estamos hoje reformando, mais de 70 escolas na cidade de João Pessoa, e você que está assistindo nesse momento, que tem seu filho, que está dentro da escola, que pela primeira vez você está tendo um olhar do serviço público para dentro da escola. A professora América, a professora Luciana, ter feito um trabalho que dentro de cada sala de aula você tem uma sala Google, Luiz, que é uma coisa que você jamais poderia imaginar que existiria isso dentro da escola pública. Por exemplo, não existe mais o quadro, aquele quadro que eu ainda peguei, o quadro de giz, você deve ter pego também. O verde. Tá certo? Depois passou-se para a caneta. Agora, se quiser, na própria parede. E ele vai lá, digitalmente apaga, volta, quiser acessar o Google, ele volta. Então tem uma sala, em cada sala de aula está sendo preparado para isso. Você tem hoje o maior reajuste que foi dado por um prefeito nos últimos tempos para os professores da rede municipal de ensino. Você tem hoje, Luiz, dentro de cada sala de aula, nós somos a primeira capital do país a ter cuidador dentro da sala de aula, principalmente para receber as crianças com autismo. Pra você ter uma ideia, no início da gestão, num despacho do prefeito Cícero e a secretária, ela apresentava essa sugestão para que tivesse dentro da sala de aula uma pessoa específica para cuidar com as pessoas com deficiência e assim poder o professor ficar exclusivo para dar aula como um todo. Então, naquele momento, fazia o cálculo que tinha 280, 290 crianças. E aí passou-se a contratação de 300 cuidadores. Depois passou para 600, depois passou para 900, 1.200 e agora vamos chegar a 1.800 dentro da sala de aula. Estou falando que de 300 para praticamente 2.000 crianças que estavam nas suas casas, que não estavam se socializando, que não estavam frequentando a escola. Isso sim é um olhar especial para quem mais precisa. Do mesmo... Secretário, o resumo do que você está dizendo é o seguinte: pode vir candidato que vier, que está pronto para fazer esse debate? Vai, porque os números não mentem. Quem constrói, está fazendo 1.000 ruas de calçamento na cidade de João Pessoa, o maior programa que já foi visto em toda a história da cidade em pavimentações de ruas. E não só a pavimentação, Luiz, também nós estamos falando que a padronização das escadas, ou das calçadas, me permita. Você sabe disso, você acompanha debate, eu também há muito tempo, e toda eleição tem aquele debate. As calçadas de João Pessoa, elas são feito morro, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Hoje, principalmente nos bairros mais distantes do centro da cidade, principalmente mais distantes das pessoas, estão sendo padronizadas, levando a acessibilidade para os cadeirantes, levando justamente para as pessoas com deficiência visual o piso tátil. Isso é um custo de 30% a 40% a mais em cada rua. Mas isso é responsabilidade da fazenda. Então, esses números não tem como mentir. Aí sim, vão ter candidaturas, isso aí vai acontecer, vai, não tem como ser candidato único. Mas não tenho dúvida de que na hora que tivemos fazer o balanço da gestão, o povo de João Pessoa irá reconhecer todo o esforço que está sendo realizado na nossa cidade. Deixa eu ir rapidinho para o intervalo comercial, antes de mandar um abraço aqui para todo mundo que está acompanhando no salão de Aninha, lá em Tambaú, tá acompanhando aqui o Rede Verdade. Um abraço, obrigado pelo carinho. Foi ela que deu
tratozinho no meu cabelo hoje, tirou o excesso. Então eu vou falar. E vou deixar a pergunta já para você responder. Léo Bezerra, vice-prefeito de João Pessoa, parece que a aliança do PSB com o Cícero está consolidada. É o nome indicado que vocês esperam receber do PSB nessa candidatura à reeleição? Você responde daqui a pouquinho, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Rede Verdade. Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, tempo já estourando aqui, mas vamos ser rápido aqui com o secretário Diego Tavares, de Gestão Governamental e Articulação Política. Deixa eu priorizar aqui o ouvinte, o telespectador, Antônio Carlos Freitas, está acompanhando aqui, obrigado, está dizendo o seguinte, pergunta sobre a buraqueira nas ruas de João Pessoa. Tem buraco em João Pessoa, secretário, para ser tapado ou não? Pode encaminhar a demanda para a Secretaria de Infraestrutura e tenho certeza que em poucos dias está sendo solucionado. E aí até faço essa solicitação, porque semana passada estava na Secretaria, tinha pouquíssimas demandas, muitas vezes a cidade é muito grande e a gente precisa dessa informação. Então procura o site da Prefeitura, Secretaria de Infraestrutura, foi o protocolo que eu tenho certeza que a gente irá fazer. Nesse momento de chuva, aparece muito mais buracos. Tá, Antônio Carlos Freire, rapidinho, tempo estouradíssimo. Léo Bezerra, vice de Cícero, batido o martelo? Não, com certeza, assim, se depender, para minha opinião, parlamento pessoal, Léo tem sido uma grande surpresa positivamente da gestão. Um jovem que abdicou da sua reeleição garantida de vereador para poder aceitar o desafio de disputar uma eleição, ganhou a eleição, tem sido um grande gestor, tem sido um grande prefeito ao lado do prefeito Cícero, tem dado mais conta do recado do que muita gente esperava e não tenho dúvida que, se permitisse, da minha opinião, eu acho que o melhor quadro nesse momento. Agora, uma decisão tem que ser tomada pelo governador João Azevedo, com o seu grupo e o prefeito Cícero Lucena. Aí, objetivo e já registrado o voto de Diego Tavares para Léo Bezerra. Secretário, obrigado pela presença aqui. Eu que agradeço, sempre colocando à disposição dos telespectadores através da minha rede social, Diego Tavares PB, seja no Facebook ou no Instagram. É isso aí, a gente vai ficando por aqui, a você o nosso abraço e até amanhã, se Deus quiser.